Hello everyone, how are you? Estão preparados para mais uma aula de inglês? Então venha com a teacher para ver qual é o conteúdo de hoje. Nós vamos aprender sobre o gênero textual classificados, que em inglês chamamos de classified ads. E vamos aprender sobre as mobílias da casa, que em inglês chamamos de furniture. Está prontinho aí, já com todo o seu material em mãos? A teacher quer fazer essas perguntinhas para vocês. Você conhece o vocabulário relacionado à mobília de uma casa em inglês? Pensa lá. Você conhece alguma palavrinha? Como é cadeira, mesa, cama? Eu acho que algumas vocês conhecem, hein? E sobre o gênero textual Classified Ads? Você sabe do que se trata? Você já leu um classificado? Sabe por que existe o classificado? Qual é o objetivo desse gênero textual? Bom, é sobre isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Vamos começar? Bedroom furniture. Olha só, bedroom, quarto, furniture, mobília. Então, atenção, tente se lembrar de um quarto da sua casa e anote os principais móveis presentes em cada um deles. Você pode escrever isso em português, tá? Você vai depois observar as figuras do próximo slide que a teacher vai dizer e você vai anotar cada uma daquelas palavrinhas em inglês. Então, são duas atividades já para começo. Primeiro, pensa aí num quarto, num cômodo, né? Que é um quarto, pode ser o seu, dos seus pais, do seu avô, dos seus irmãos. Pensa num cômodo, coloca todas as mobílias, uma embaixo da outra, porque você vai deixar um espacinho já para escrever em inglês no nosso próximo slide. Então, um tempinho para você fazer isso agora e já voltamos. Pronto? Conseguiu fazer a sua listinha? Então, agora, nesse próximo slide, nós vamos fazer da seguinte forma. Você vai olhar aí nessa sua lista se você colocou uma escrivaninha. Tem uma escrivaninha aí? Se não tiver, você coloca no final da sua lista e ao lado você vai dizer como é isso em inglês. Vai escrever desk, ok? Escrivaninha, desk. Próximo item. Tinha uma cadeira aí nesse cômodo? Não tinha? Ah, tinha uma poltrona, teacher.
Bom, então se não tinha a palavrinha cadeira, você vai escrever no final da sua lista e vai colocar a palavrinha chair, ok? Cadeira, chair. Esse certeza que tinha, né? Se você tem uma cama aí na sua listinha, escreve bed. Cama, bed. E o guarda-roupa. Você colocou aí na sua lista o guarda-roupa? Se tem, você vai escrever em inglês wardrobe. Wardrobe. Ó, uma palavrinha bem difícil de escrever, hein? Então presta bastante detalhe aí nas letrinhas. Vamos repetir com a teacher? Desk, chair, bed, wardrobe. Então, vou dar um tempo para vocês copiarem todas as palavrinhas e já vamos para mais mobiliário. Já conseguiu escrever todas as palavrinhas em inglês? Vamos então para o nosso próximo slide para ver se tinha esse mobiliário aí no seu quarto. Lembrando, se não tem, você coloca a palavrinha em inglês lá no final da sua listinha e escreve em português, escreve em inglês ao lado, certo? Então vamos lá. TV, televisão. Tinha uma TV aí no quarto? Lamp, o abajur, lamp. Tinha aí? E mirror é o espelho. Você colocou o espelho? Tinha aí um espelho? Geralmente o espelho está na porta do guarda-roupa e a gente nem lembra de colocá-lo, né? Mas se não, coloca aí o espelho e escreve mirror. Vamos repetir com a teacher? TV, que é a forma contraída da palavra television, lamp and mirror, ok? Então, a teacher vai dar um tempo para você copiar essas palavrinhas.
Ok, pessoal, conseguiram montar aí o banco de palavrinhas de vocês? Então percebam que nessa aula a gente já está montando várias palavrinhas com vários mobiliário aí de uma das partes da casa, né? Que é de um bedroom. Então agora nós vamos fazer a leitura de um texto. Lembre, quando a teacher vai fazer a leitura, vocês têm duas coisinhas para fazer. Prestar atenção no texto, na escrita e ouvir a teacher fazendo a leitura, para vocês reconhecerem aí algumas palavrinhas. Vamos começar então? I live in a big house with my mom, my grandma and my 2 sisters. My bedroom is big. There are 2 beds and 2 lamps. There is a TV, a desk, a wardrobe and a big mirror. Olha só, muitas das palavrinhas aqui é o vocabulário que nós acabamos de ver, não é isso? Bom, nós vamos fazer um exercício de um trecho desse texto. Então, vamos lá. Você vai responder as perguntas de acordo com o texto. Então, a primeira pergunta é: What part of the house is mentioned in the text? Qual é a parte da casa que foi mencionada no texto? Tenta encontrar aí qual foi. Nós falamos a palavrinha. E o texto B? Write the names of the furniture mentioned in the text. No exercício B, você vai escrever o nome do mobiliário que foi mencionado no texto. Então, para não ficar difícil para vocês, a teacher colocou aqui o texto novamente, tá? Então, vocês vão fazer a leitura do texto, letrinha A, vai encontrar qual é o cômodo que nós estamos descrevendo e na letra B, quais são as mobílias existentes nesse cômodo. Let's check the answers? Então vamos ver. What part of the house? Qual foi a parte da casa mencionado? Foi o bedroom, o quarto. E write the names of the furniture. E quais foram as mobílias? Qual era o mobiliário? Então ela falou da beds. Então ela disse there are 2 beds, 2 lamps, TV, desk, wardrobe
and mirror. Então, todos esses foram os mobiliários. Todo mundo lembra essas palavrinhas? Então, a teacher vai relembrar. Cama, a lâmpada, que pode ser o abajur, a TV, uma escrivaninha, o guarda-roupa e também aqui no texto está dizendo o espelho, certo? Então, essas são as respostas. Importante, pessoal, observem bem. Quando foi falado sobre as camas e foi falado também sobre as luminárias, foi dito assim: There are 2 beds and 2 lamps. Olha só, there are. E depois foi dito, there is a TV, a desk. Você saberia dizer o que significa esse there are e esse there is? Olha a dica, a teacher vai traduzir. Tem 2 camas. Tem uma TV. Ou existem 2 camas. Existe uma TV. Conseguiu pegar agora pela fala da teacher? Então vamos lá. Essas palavras dizem respeito ao verbo haver em português. Existem 2 camas no meu quarto. Há uma TV. Uma das expressões, que é a expressão there are, ela se refere ao plural. Por isso que ela usou there are 2 beds. Existem 2 camas. Já a expressão there is se refere ao singular. There is a TV. Tem uma televisão. There is a wardrobe. Tem um guarda-roupa. Existe um apenas. Então, isso é referência a singular, there is, e plural, there are. Lembrou? Aqui nós utilizamos o verbo to be, né? There is, there are. E sobre um classificado, que também é o nosso anúncio, o nosso texto, nosso tema de hoje. Exatamente. Classificado? Anúncio, teacher, você acabou de falar. O que significa, então, um classificado? Você já leu algum? Você já viu algum classificado? Esse classificado, ele é um tipo de texto que nós encontramos aí nos veículos de comunicação, que podem ser jornais, revistas, pela internet. São textos bem curtinhos, pequenos, geralmente eles se encontram ali nas seções de vendas, de troca, de empréstimos, aluguéis ou em outros espaços assim. Em inglês, nós chamamos de classified ads, que são as propagandas de classificados. Olha só, aqui nós temos um exemplo de um. Então, é um texto pequeno, vejam que é um texto assim, com informações rápidas, 5 bed, 2 bath, 2 kitchen house, share a house with other students, e daí ele fala, né? Rooms available, e aí que depois vem endereço e tal. Então, observe essa imagem, aonde que a gente encontrou essa imagem, né? Então, você percebeu que o texto é um texto bem pequenininho, dando só aquelas informações bem precisas, aquelas informações que eu quero ver. Eu não quero ler um texto que diz que tem um sol bonito, que tem uma casa lá no fundo. Eu quero saber se tem essa casa, quantos quartos, quantos banheiros, se eu posso dividir a casa com alguém ou não, que é a informação desse texto aqui. Bom, então agora, tarefinha para vocês, atividade. Quais são os cômodos mencionados nesse texto? Com quem você pode dividir essa casa e como você pode obter informações sobre esse anúncio, certo? Então, olhe o anúncio novamente e responda as questões.
Vamos conferir? Conseguiu encontrar todas as informações? Então, olha só. Quais são os cômodos mencionados no texto? Bed, que não é cama, gente. Aqui ele usou a forma contraída da palavra quarto. Então, quarto, banheiro e kitchen, cozinha. Com quem você pode dividir essa casa? Com outros estudantes. Olha lá, share house with other students. Pode dividir, então, com outros estudantes. E como você pode obter informações sobre esse anúncio ali? Nós podemos ligar para o telefone, entrar em contato com esse e-mail para que a gente consiga, então, maiores informações. Ou até mesmo entrar no site da onde está fazendo esse anúncio e obter maiores informações, ok? Conseguiram identificar então e fazer a leitura aí de um texto que está trazendo para nós aí um classificado? Agora se preparem para a nossa atividade mão na massa. Mais uma tarefinha agora com vocês. Então vamos lá. Você vai produzir um classificado anunciando uma casa ou um apartamento para venda, certo? Então você vai fazer naquele mesmo esqueminha, vai colocar quantos quartos tem, quantos banheiros, cozinhas, salas, certo? Vai colocar informaçõezinhas assim. Lembrando, textinho bem curto, número e qual é o cômodo, tá? Você vai pensar então, né, no tamanho do imóvel, vai escrever o número dos cômodos, o preço, onde é essa casa, qual é a forma de contato, quem é que pode comprar. Lembra, nesse classificado que nós vimos, você pode dividir com outros estudantes. Se você pode dividir com outros estudantes, é sinal que é uma casa para estudantes. Então, não ficou dito isso no texto, mas está implícito ali. Você pode fazer isso também. Você pode também, para te ajudar, pesquisar modelos de classified ads na internet para você se inspirar. E mostra para o seu professor, para os seus colegas, dividam aí as informações, veja se ficou legal do seu colega, mostra a sua, porque aí você está produzindo mais um texto e você está aprendendo bastante a língua inglesa. Pessoal, estudamos na nossa aula de hoje o gênero textual classificados e aprendemos também sobre mobílias. See you next class!